Olá, seja bem-vindo a mais uma devocional do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta número 10 do Catecismo é: como Deus criou o homem? Essa pergunta continua trabalhando o assunto da obra da criação, que é uma das formas como Deus executa os seus decretos. Para respondermos essa pergunta, vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em Efésios capítulo 4, verso 24, o apóstolo Paulo diz: E vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em Romanos, o apóstolo continua falando desse assunto, no capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz: Quando os gentios, que não têm lei, procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Portanto, a resposta que o Catecismo nos dá a essa pergunta é: Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Dentro da obra da criação, o homem e a mulher se distinguem, porque eles possuem algo que toda a criação não possui. Nós fomos criados com a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de maneira que nós temos os atributos de Deus em nós, noções de moralidade, temos a santa lei moral de Deus gravadas em nosso coração, como acabamos de ler. Então o homem, ele responde de forma intuitiva, de forma intelectual a Deus. Ele consegue oferecer culto a Deus de forma diferenciada da natureza. Ele faz isso de forma intencional, ele faz isso de forma inteligente. Ele também consegue governar sobre toda a criação. Por causa dessa imago Dei, por causa dessa imagem e semelhança de Deus, nós refletimos a glória de Deus na criação. Por causa do pecado, a imago Dei foi manchada em nós, os aspectos morais de Deus, os atributos que Ele comunicou conosco também foram comprometidos, e o homem não consegue mais responder de forma pura, de forma verdadeira e de forma honesta a Deus. Esses atributos foram manchados pelo pecado e o homem agora ele reage contra Deus, mesmo possuindo estas características dentro de si. Nos resta apenas esperar em Cristo aqueles que ainda não foram salvos, e para nós que já somos, em Cristo somos restaurados. A imago Dei é restaurada, ainda que não de forma completa, porque ainda continuamos sob a influência do pecado, ainda continuamos sendo pressionados pelo pecado, enfraquecidos pelo pecado, embora não sejamos mais escravos, mas ainda habitamos um corpo corruptível que impede que reflitamos a glória de Deus de maneira intensa e verdadeira, genuína, como era no Éden antes da queda. E em Cristo ainda aguardamos o seu retorno, para que nós recebamos corpos incorruptíveis e dessa maneira voltaremos pela origem natural a refletir a glória de Deus. Portanto, a obra do homem dentro dos projetos de Deus, dentro dos decretos de Deus, é o ápice para refletir quem Deus é, a sua glória, a sua majestade, o seu governo, os seus atributos, enfim. O homem é aquele que reflete Deus na natureza e aguardamos em Cristo o dia em que voltaremos a refletir com totalidade todos os atributos que Deus gravou em nossos corações. Reflita nisso e que Deus te abençoe.